Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso comentário semanal da Parashá. Como todos devem saber, a Parashá desta semana chama-se Tazria e encontra-se em Vaikra, capítulo 12, verso 1, até o capítulo 13, 59. É uma das Parashot mais curtas de toda a Torá, tomando apenas 2 capítulos. E a nossa Parashá começa logo no capítulo 12, com a seguinte instrução do Eterno a Moshe. Daber el Bnei Israel lemor, Ishak Tazria, fala aos filhos de Israel, uma mulher que conceber semente. Daí então o nome da nossa Parashá, Tazria, seria conceber semente. Então, essa Parashá começa com as leis referentes a uma parturiente, com as seguintes palavras: se uma mulher conceber uma semente. E o Midrash Midrash Rabbah, descreve o momento da concepção, afirmando que nesse instante a alma funde-se a essa semente física concebida, e que nesse instante, pela providência e pela presciência divina, os seus caminhos são conhecidos e os detalhes sobre a sua existência neste mundo são revelados. Porém, há uma indagação acerca disso tudo no próprio Midrash Vaikra Rabbah, que se pergunta: qual seria a necessidade de uma alma, de uma Neshama pura e santificada, de estar ligada, estando ligada à sua fonte, de descer a este mundo, de preencher um corpo físico? Então o Criador declara: o mundo onde você viverá ultrapassa em beleza aquele de onde você emanou. Você foi criada com o único propósito de tornar-se parte de um ser humano que deverá ser elevado por meio dos seus atos. Diz então que nesse momento os detalhes da sua vida são anunciados. Porém, quanto às qualidades que determinarão os seus atos, esses então são deixados à escolha e ao livre arbítrio do novo ser. O Eterno não decreta de forma alguma se aquela pessoa vai se tornar um tzadik ou se vai se tornar um rachá, se vai ser uma pessoa justa ou se vai ser uma pessoa perversa, de forma alguma. Cada um decide como moldar a si mesmo, como moldar a sua existência por meio das suas faculdades e da capacidade que Deus já lhes pré-ordenou. A pessoa, porém, portanto, não deve sentir-se orgulhosa da sua inteligência, da sua força, do seu poder ou do seu dinheiro, pois essas qualidades não são suas próprias conquistas, muito pelo contrário, foram-lhe designadas pela fonte superior. Há, porém, apenas um campo de empenho, segundo os sábios, no qual a conquista pessoal resulta de esforços realmente individuais. Se ele vai estudar e quanto vai estudar sobre a grandiosidade do Criador, se ele vai estudar a sua Torá e o quanto seguirá os seus caminhos. O grau de sucesso então atingido nessa área, segundo os sábios, é sim fruto do esforço e da realização pessoal. Nessa Parashá Tazria, nós também temos a descrição de uma terrível praga chamada Tzaraat, que atingia o acampamento israelita vez ou outra. E essa praga, então, deveria ser combatida, deveria ser tratada segundo alguns preceitos determinados pela Torá, segundo alguns cuidados. E ao fim, então, de um período, o Cohen, o sacerdote, deveria, então, investigar a pessoa atingida por essa praga, para ver se ela estava curada.
E o texto de Vaikra, capítulo 13, verso 5, que está em nossa paraxá, diz o seguinte: e o Cohen então verá se o ferimento não mudou sua cor. Ou seja, literalmente no texto hebraico, se o ferimento não mudou de olho. Agora, que sentido faria isso? É preciso examinar. Essa expressão, esse texto, essa passagem, esse passuk, se for, digamos, entendido pela mentalidade hebraica, ou se for lido conforme a mentalidade do texto hebraico, é realmente bastante complexo. Como que um ferimento pode mudar de olho? Como que ele pode permanecer segundo o olho, ou segundo a vista, ou então mudar de olho? É bastante curioso. As versões portuguesas dizem apenas mudar sua cor, se o ferimento mudou a sua cor. Porém, o texto hebraico diz algo bem mais profundo e merece ser examinado. Nós sabemos que cada língua, cada idioma da humanidade, ele tem as suas próprias características, tem as suas próprias nuances de sentido. Eu, como professor de idiomas e tradutor, posso falar isso. Sei como é difícil verter, muitas vezes, expressões ou palavras de um idioma para um outro, devido a certas restrições do idioma para o qual estamos traduzindo. Tome, por exemplo, a palavra saudade em português, né? A palavra saudade é bastante conhecida como não tendo um equivalente apropriado em nenhuma língua conhecida. Como expressar saudade em inglês, né? A palavra em inglês, miss, como I miss you, significa apenas eu sinto falta de você, eu sinto a sua falta, mas não expressa exatamente a ideia de saudade. Saudade é muito mais do que sentir falta, nós sabemos disso. Tome outro exemplo, a palavra chic, do francês, que também não existe um equivalente apropriado num outro idioma. As pessoas talvez traduzam como elegante, de bom gosto, refinado, etc. Porém, ainda assim, o termo expressa algo mais, que é quase impossível de verter em outro idioma. E, por exemplo, o Yiddish tem uma palavra muito usada, chamada fargin. Fargin significa sentir alegria pelo sucesso de outros. Mas sentir alegria pelo sucesso de outros sem nenhuma fonte, sem nenhum traço de ciúme ou de inveja. A felicidade depende da forma como encaramos a vida. Podemos considerar nosso copo como meio vazio ou cheio. Tudo depende da forma como você utiliza os seus olhos. Na paraxá desta semana, Tazria, essa enfermidade chamada Sara'at, ela é bastante detalhada, bastante explanada. Uma das falhas que causa esse sofrimento, nós poderíamos entender como não ter o sentimento de fargin. Ou seja, ter um olho limitado, ter uma visão contraída. Não direcionar a alegria da forma correta pelo sucesso dos outros, sentindo inveja, sentindo ciúmes, e daí então difamando, daí então falando mal daquelas pessoas, ou das pessoas que de repente têm mais sucesso em alguma área da vida do que nós mesmos. Isso é não ter fargin, não sentir fargin. Felicidade pelo sucesso dos outros sem nenhum traço de inveja. Quando alguém se concentra na realidade de forma correta, percebe então que não existe nada nesse mundo que é por acaso. Não existe nada na existência que seja simples ou mera coincidência. Por exemplo,
eu e meu vizinho. Eu compro um cartão de loteria com o número 1775. E o meu vizinho compra o cartão 1776. 2 semanas depois, após o sorteio da loteria, eu acordo de manhã com ele gritando que ganhou milhões na loteria, com aquele bilhete, né? Se meus olhos se concentram na realidade de forma correta, eu devo sentir imediatamente uma alegria muito grande, pois eu vou perceber que eu não teria realmente condição alguma de ter comprado aquele bilhete. Não me pertencia, não era meu, não era para mim. E mesmo que eu tivesse o cartão dele, por exemplo, eventualmente, se não fosse da vontade divina que eu ganhasse, né, certamente outro cartão seria o vitorioso. Isso é olhar, então, com os olhos de forma correta. Isso é Fargen, sentir, então, alegria pelo sucesso de outro sem nenhum traço de inveja, de maledicência, de maldade. Felicidade é entender que o que Deus determina para alguém, é sempre o que lhe é destinado, o que lhe é decretado. Não é possível alcançar o que é decretado a outro, de forma alguma. Pensar de outra maneira é mera ilusão. Perceber isso é um dos segredos para a felicidade, para o real sucesso neste mundo, em todas as áreas. É muito interessante notar que a palavra hebraica para tzaraat, ou para a aflição, para o ferimento de tzaraat, é escrita da forma, por exemplo, com Nun Gimel Ain. A aflição de tzaraat é chamada negá em hebraico. E prazer em hebraico é oneg. A única diferença entre essas duas expressões é onde a letra Ain se encontra. Negá, o Ain encontra-se no final da palavra, e oneg, a letra Ain, está no começo. E a própria letra Ain tem um sentido em hebraico, que é olho, né? Então, o que nós podemos entender disso? Nós podemos entender que se o Ain for colocado no lugar errado, ele pode causar uma aflição, a negar. Mas se o Ain for colocado no lugar correto, ou seja, em síntese, se o olho for colocado no lugar correto, na sua exata, na sua real posição, então ele pode causar o quê? Alegria, contentamento, oneg. Basta então inverter, colocar o Ain na devida posição. Nós teremos um outro resultado totalmente oposto a negar. Nós teremos oneg. O prazer que vem de Fargen, que é exatamente isso, sentir alegria, sentir felicidade pelo sucesso do outro, sem nenhum traço de maldade, sem nenhum traço de inveja. O prazer de observar o mundo através das lentes da realidade, sem nenhum embaçamento, sem nenhum atrapalho, sem nenhum empecilho. Colocar então o Ain, o olho, no correto lugar. O Rabi Shimon, filho do Rabban Gamaliel, declarou em Pirkei Avot, a ética dos pais, 1,17, o seguinte: toda a minha vida cresci entre os sábios e jamais encontrei algo melhor para uma pessoa do que o silêncio. Todos nós já ouvimos sugestões bastante semelhantes. Por exemplo, olha, se você não tem nada a dizer, por favor, então fique calado. Mas o que o Rabi Shimon quis dizer com isso? O Rambam, Maimônides, em seu comentário sobre Pirkei Avot, explica que existem 5 categorias de discurso. A primeira categoria é o discurso associado a uma mitzvah. O segundo é o discurso que devemos ter o cuidado de evitar. O terceiro, o discurso que é repulsivo ou degrada. O quarto, o discurso que expressa amor. E o quinto, o discurso que é permitido. O Rambam explica então
O que quer dizer? O que ele quer dizer com isso? O discurso associado a uma mitzvah inclui estudar Torá em voz alta. Esse tipo de conversa é exigido, na verdade, com certeza. Devemos dizer palavras da Torá a cada momento. O Rambam classifica como um mandamento positivo obrigatório. O discurso que precisamos ter o cuidado de evitar inclui o falso testemunho, mentir, mexericar e praguejar. A Torá nos proíbe o envolvimento com esse tipo de discurso, advertindo que nós nos resguardemos contra tais práticas e contra outros tipos de conversas inconvenientes. E especificamente para os judeus nós temos um nome que define exatamente isso: Lashon Hara, maledicência, qualquer discurso que ofenda outra pessoa, ainda que as declarações sejam verdadeiras. Claramente o Rabi Shimon ben Gamliel não pode estar se referindo a estas duas categorias, muito obviamente, pois uma é uma mitzvah, um mandamento positivo, e outra é uma proibição. Não precisamos de um aforismo para dizer que já sabemos que é uma mitzvah. Isso é óbvio. O discurso que é repulsivo ou degrada inclui tagarelice, conversa que não tem utilidade alguma, que não beneficia uma pessoa de forma espiritual ou materialmente. Não há uma proibição inequívoca contra esse tipo de discurso, pois ele não envolve amaldiçoar ou mentir. Mas ele não tem qualquer valor. Um pouco diferente da fofoca ou do mexerico, pois não espalha boatos ou destrói reputações. A tagarelice comum é inútil, é irrelevante, como muito daquilo que passa por novidade. Esta conversa é uma conversa vã, desperdiçada, e também inclui elogios negativos e cumprimentos ambíguos. O discurso que expressa amor ou afeição inclui elogiar o positivo e criticar o negativo. Histórias e canções que elevam a alma, que inspiram pessoas a melhorar ou que inculcam bons hábitos, bons costumes, fazem parte dessa categoria de discurso do amor, segundo o Rambam, assim como aquelas que mostram como são repulsivos os maus hábitos e fazem com que as pessoas desejem evitá-los. Como os dois primeiros, o comentário do Rabi Shimon não se aplica a esses. Se falássemos continuamente, o dia inteiro, e o nosso discurso pertencesse às categorias 1 e 4, palavras da Torá e mitzvot, e conversação que inspira, isso seria ótimo. É óbvio que não devemos falar falsidades ou ofender os outros com nossas palavras, assim como também é óbvio que tagarelice e novidades são uma perda de tempo, são conversas vãs. Isso então nos leva à última categoria. O discurso permitido inclui a conversação que envolve negócios, família, saúde, atividades cotidianas, como comer e beber, etc. Não há nada de inerentemente positivo ou negativo nesse tipo de conversa. Falar ou não falar, aí fica a critério de cada um. O Rabi Israel Mein HaKohen, mais conhecido como Hafetz Haim, o Hafetz Haim dedicou a sua vida a ajudar as pessoas a evitarem Lashon Hara, que é a grave transgressão de falar ou escutar informações que denigrem outras pessoas. Ele viajava de cidade em cidade, dando palestras, falando sobre a gravidade dessa transgressão e orientando as pessoas a como evitar as terríveis consequências dela. Em uma dessas viagens, o Hafetz Haim havia terminado uma palestra para um grande público e quando já estava se afastando, saindo da sinagoga, foi abordado por um membro, um dos judeus da comunidade local, e o Hafetz Haim percebeu que o homem estava visivelmente incomodado
Então o homem começou a desabafar, começou a dizer ao Hafetz Haim algumas palavras. E ele então disse: Rabino, o senhor acabou com a minha vida. Depois de tudo o que o senhor explicou nessa palestra, eu nunca mais poderei falar nada. E o Hafetz Haim abriu um sorriso e disse: Não, amigo, meu senhor, eu salvei a sua vida. Até hoje, você não podia falar nada, pois não sabia o que era proibido e o que era permitido. A partir de hoje, você pode falar à vontade, apenas tomando cuidado de falar assuntos que são permitidos. As leis dadas ao povo de Israel, chamadas Shemirat Alashon, cuidados com a fala, são muito importantes, pois sem sabê-las, pode-se estar cometendo transgressões muito graves, com terríveis consequências espirituais, não apenas para a pessoa, mas para toda a comunidade e para todo mundo. E nessa parashá onde estudamos principalmente o tema da Tzara'at, que era uma enfermidade cuja principal manifestação física se dava através de manchas, nós temos vários detalhes interessantes sobre essa enfermidade. Se a Tzara'at era uma doença espiritual, qual era a transgressão associada a ela? O Talmud nos ensina que o principal motivo para o aparecimento de manchas era Lashon Hara, o ato de falar ou escutar coisas negativas sobre outras pessoas, principalmente informações que causam prejuízos de qualquer forma, quaisquer tipos de prejuízos. Mas por que justamente transgressão de Lashon Hara apareciam manchas e não em outros tipos de transgressões? Essa transgressão seria mais grave do que as outras? Há um Midrash, que é uma parte da Torá oral, e conta a história de um vendedor ambulante que entrou em uma cidade e começou a anunciar os seus produtos. E interessante que no seu discurso, no seu anúncio, ele dizia: quem quer vida longa? Quem quer vida longa? E era um produto diferente, vida longa. E havia nessa cidade um rabino chamado Rav Yanai, que se interessou pelo anúncio, achou aquilo estranho. Que produto é esse, né? Vida longa? Talvez pensando que o homem estivesse oferecendo algum tipo de elixir milagroso, né? Que alongava a vida, etc. Perguntou o que ele estava vendendo. E o vendedor ambulante imediatamente retirou do bolso um livro de Teilim, livro de Salmos, e leu para o Rav Yanai o seguinte verso: quem é o homem que deseja a vida? Guarda a sua língua do mal e seus lábios da enganação. Teilim 34, 13 a 14. E o Rav Yanai ficou encantado com aquele vendedor ambulante, com aquele discurso dele, e comentou que nunca havia entendido a interpretação do verso até aquele momento. Mas deste Midrash fica uma grande dúvida. O Rav Yanai era um grande estudioso da Torá, um grande tzadik. Então, o que um simples vendedor ambulante conseguia ensinar para ele? Será que há nesses versos aparentemente simples algum entendimento mais profundo? Explicam os sábios que o Rav Yanai pensou durante toda a sua vida que a única forma de não falar Lashon Hara era fazendo voto de silêncio, isto é, falando apenas o mínimo necessário. O ideal seria então, segundo ele, segundo o seu pensamento, se tornar um eremita, viver isolado em uma caverna, sem ter contato com as pessoas para evitar Lashon Hara. Mas o vendedor ambulante veio lhe ensinar uma lição importante para a vida. A palavra fofoca em hebraico, rehilut, vem da mesma raiz de rohel. Rohel que significa vendedor ambulante. Mas qual é a conexão entre vendedor ambulante, aquele que vende de porta em porta, e a fofoca?
Como o vendedor ambulante era uma pessoa que ia de casa em casa oferecer seus produtos, era comum que ele acabasse, mesmo sem querer, conhecendo um pouco da intimidade de cada pessoa, de cada um dos seus clientes. Um rojel, um vendedor ambulante, deveria conhecer toda a vizinhança e detalhes até da vida das pessoas. Era muito frequente que o vendedor ambulante levasse junto com os seus produtos informações de uma casa para outra, causando com que muitos detalhes íntimos até das pessoas fossem revelados através dessa rede de fofocas. Quando Rav Yanai viu que até mesmo um vendedor ambulante, pessoa que passa o dia inteiro falando e conversando com as pessoas, estava lendo no livro de Teilim os versos sobre guardar a boca, guardar a língua e evitar Lashon Hará, ele entendeu que é possível uma pessoa ser socialmente ativo e ao mesmo tempo cuidar ou vigiar a sua língua. Tudo depende do autocontrole e do constante estudo para conhecer as leis da fala permitida e da fala proibida. O Rav Israel Meir HaKohen, o Hafetz Haim, como nós sabemos, foi um dos maiores sábios do século passado, do início do século passado. Ele deixou muitos trabalhos, ele dedicou sua vida para ajudar as pessoas a entender o que é Lashon Hará, reunindo as principais leis em uma obra fantástica, em muitos de seus livros. Ele ressaltava as graves consequências espirituais de Lashon Hará para o povo judeu, da maledicência, da fofoca, inclusive a destruição do segundo Beit HaMikdash, tendo em vista que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído por causa de Avodah Zará, idolatria, ou serviço estranho, assassinato e relações ilícitas, sendo reconstruído então depois de 70 anos. Já o segundo Beit HaMikdash foi destruído por causa do Sinat Hinam, ódio gratuito, e também por Lashon Hará, por maledicência. E até hoje não foi reconstruído. Mas afinal, por que Lashon Hará é tão grave? Entendemos que Deus abomina transgressões como idolatria, assassinato e relações ilícitas, pois são atos que pervertem o ser humano e nos afastam da nossa espiritualidade. Mas o que pode haver de tão grave em fazer uma pequena fofoca ou um comentário maldoso sobre alguém que não gostamos? Explica o Hafetz Haim algo incrível sobre os mundos espirituais, sobre as realidades espirituais. Da forma que nos comportamos aqui embaixo, despertamos forças espirituais equivalentes em outros planos, em outras realidades. Por exemplo, quando as pessoas se respeitam e tratam os outros com misericórdia, são despertadas forças espirituais de misericórdia sobre todo o mundo. Já quando as pessoas são muito rigorosas com os outros, não deixando passar nada, e não se comportando com misericórdia, são despertados no mundo forças de justiça estrita, julgamento acerbo, sem misericórdia. Da mesma forma, quando a pessoa fala Lashon Hará sobre seu companheiro e começa a acusá-lo por um erro cometido, imediatamente ele desperta forças de acusação contra todos. Isso causa com que coisas ruins resultem em toda a existência. Mas por que Lashon Hará piora a situação? Se Deus é onisciente, se Deus conhece todas as coisas, Ele já sabe quais são os pecados do povo. Então, por que os castigos chegam somente depois das pessoas fazerem ou cometerem Lashon Hará? Um pai ama seus filhos acima de qualquer coisa. Por isso, mesmo quando ele vê que seu filho cometeu um erro, ele passa por cima e perdoa. E mesmo quando um pai castiga pouco, na medida, porém, o que acontece quando alguém fica o tempo inteiro contando ao pai sobre os maus atos do filho? Isto causa
faz com que o pai fique com a cabeça quente e castigue o filho de maneira muito mais severa. Mas quando a fúria do pai passa e ele vê o sofrimento do filho pelos pesados castigos que recebeu, o que acontece? A fúria do pai se acende contra aquele que falou mal do seu filho e causou todo aquele sofrimento. Da mesma maneira, Deus nos ama mais do que um pai ama seu filho. E mesmo que Deus nos veja fazendo transgressões, cometendo transgressões, por misericórdia ele passa por cima e não nos castiga, ou eventualmente nos castiga de forma leve. Mas quando surgem forças de acusação, Deus se vê castigando o povo de maneira mais dura, castigando as pessoas de maneira mais severa. Mas quando essa severidade toda passa, há um pesar então, os sofrimentos causados pelo castigo, e a sua fúria se acende então sobre aqueles que através de Lashon Hará despertam ou despertaram as forças do julgamento acerbo, do juízo sem misericórdia, e portanto são os verdadeiros causadores de todo aquele sofrimento. Por isso, do ponto de vista espiritual, Lashon Hará acaba sendo ainda muito mais grave do que a pior das transgressões, do que a pior de todas as transgressões. Outro fator que torna Lashon Hará mais grave do que outras transgressões é justamente o fato de não enxergarmos o quanto ele é prejudicial e daninho. Quando uma pessoa comete idolatria ou comete um assassinato, imediatamente ela se arrepende desse ato abominável, faz chuvá, volta aos caminhos corretos. Porém, quando alguém fala Lashon Hará, se sente como se não tivesse feito nada de errado. Por isso ensinam os sábios que Deus perdoa todas as transgressões, menos a transgressão de Lashon Hará. Segundo as profecias contidas na Torá, no Tanar, o terceiro Beit HaMikdash que virá ao mundo após a revelação do Mashiach nunca mais será destruído. Muitos comentaristas explicam que, diferente dos dois primeiros templos, o terceiro não será construído por mãos humanas. Segundo algumas interpretações, terá um toque do divino. Mas será que não teremos nenhuma participação nessa mitzvah tão grande de construir o Beit HaMikdash? Explica o Hafetz Haim da mesma forma que o Beit HaMikdash foi destruído por causa de Lashon Hará, ele será reconstruído pelo mérito, zehut, daqueles que, apesar de sentirem vontade de falar mal dos outros, de conseguirem se controlar e permanecer com a língua vigiada. Cada vez que se passa nesse teste, coloca-se um tijolo a mais no Beit HaMikdash. Da mesma forma que nas sinagogas há placas de agradecimento aos doadores, cada um que evita Lashon Hará estará recebendo para toda a eternidade, como se fosse uma placa de doação no Beit HaMikdash eterno. É sobre esse tipo de conversa, nos diz Rabi Shimon, que o melhor é o silêncio, pois se você tem de falar, assegure-se de que suas palavras combinam ou estão em perfeita consonância com as suas ações, com os seus atos. Terminamos aqui o nosso comentário da Parashá dessa semana. Agradeço a todos e até a próxima. Emir Hashem. Até lá.